Eu estava reparando por que que o evangelho aceitável, ele faz tanto discípulo, ele chama tanta gente e você vê os lugares cheios. E aí eu me perguntei, esse evangelho carrega a cruz? Esse evangelho prega a cruz? Prega arrependimento? E quando eu fui analisar, ele não prega nada disso. Você ficou curioso? Vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. Enraizados, sou o pastor Wellington Oliveira e é bom ter você aqui. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante com você sobre o evangelho aceitável. Você já ouviu falar sobre esse evangelho? Primeiro nós precisamos saber qual é o evangelho verdadeiro. E a característica do evangelho verdadeiro é a cruz. Porque a cruz fala de renúncia, fala de salvação, a cruz fala de Jesus. A cruz não fala de mim, ela fala dele. O evangelho de Jesus é boas novas, onde eu e você temos que nascer de novo, ter a vida transformada e ser modelos de Cristo. Essa é a característica do evangelho. Se nós andamos como Jesus, nós precisamos ser como Jesus e não outrora como a nossa natureza, que eu e você éramos. Quando andávamos lá nas trevas praticando o pecado, né? Andávamos em pecado. Então eu fiquei me perguntando sobre o evangelho aceitável, coisa que eu tenho visto muito hoje em dia e eu acredito que você também. E eu vim compartilhar uma ideia com você aqui, muito interessante. O como esse evangelho aceitável ele tem trago muito adepto nos últimos dias, tem crescido. Ele tem entrado dentro da igreja e aquilo que era pecado, agora não é. E trocaram essas palavras para pecado de desvio de conduta. E nós ficamos olhando algumas atitudes que a Bíblia condena e hoje as pessoas, os pastores, as pessoas influentes da mídia, falam que não. E aí quando você olha, tem muitos artistas indo para a igreja, né? Mas eles não querem largar os seus costumes, não querem largar as suas manias, os seus pecados. Eles querem instalar na igreja e, de qualquer maneira, querem continuar lá e querem que a igreja aceite de qualquer maneira por tempo indeterminado. Eles não querem ouvir a mensagem da cruz. Eles querem ouvir mensagem de bem-estar, de conforto, de prosperidade financeira. E é por isso que o evangelho aceitável, ele tem vários discípulos. Por isso que o evangelho aceitável, ele cresce a cada dia. O foco dele é aceitar tudo, aceitar todos, sem nenhuma restrição bíblica, sem nenhum padrão bíblico. Ou seja, você pode vir, você pode continuar a praticar aqui dentro o que você estava fazendo lá fora. Porque afinal, Deus é amor e Deus aceita tudo. É por isso que nós vemos muitos artistas vivendo vida dupla, né? No mundo lá, eles são gospel e lá fora eles são outra pessoa. Então, o evangelho aceitável, ele faz esse tipo de discípulo e ele atrai fama. Olha que coisa interessante. Ele está entranhado no seio de muitas igrejas e as igrejas não perceberam. Ou seja, ele transborda de uma maneira muito grande, maquiando a verdade. Na verdade, ele não prega a verdade. Ele simplesmente maqueia uma mentira. Porque se pregasse a verdade, eu te garanto que essas pessoas iriam se converter ou ela iria abandonar os seus pecados. O evangelho aceitável, ele transforma as coisas santas, as coisas puras, as coisas de Deus em coisa banal. É só você olhar aí. Essa semana nós tivemos um cantor, ex-cantor gospel, né? Que tá numa vida aí que, enfim, e estava no púlpito de uma determinada igreja que também já não tem uma notícia boa, né? Já não é um exemplo. E o pastor falou que foi uma grande maravilha. Deus tinha muito o que falar ali. Então olha o que nós estamos vendo. O evangelho aceitável, ele abraça tudo, abraça todo e ninguém precisa mudar. Ninguém precisa ter o evangelho da cruz. E eu fiquei pensando nisso, que é um evangelho que ele não usa a Bíblia. Na verdade, esse evangelho aceitável, muito cuidado, ele usa palavras de efeito. Ele usa palavras que vão mexer com a sua emoção. Ele usa a Bíblia quando lhe convém, né? Porque quando é para falar da verdade, quando é para falar do evangelho em si, eles não falam. Eles pegam porções da Bíblia, eles não estudam e jogam aleatoriamente. Agora, o que me chama a atenção é o número de adeptos, de seguidores que esse evangelho tem. E aí me faz pensar que Deus vai vir buscar um povo dentro de um povo. Eu quero que você comenta aí se você conhece esse evangelho aceitável, esse evangelho que não é da cruz. Se não me falha a memória, eu li uma frase muito interessante que diz que o falso evangelho, ele faz com que um porco que está deitado na lama, que vive sujo, se sinta bem no seio da igreja. Ou seja, que não tem transformação. Ele chega lá, ele leva toda aquela sujeira para o seio da igreja. Uma coisa que nós aprendemos com o filho pródigo é que o pai aceita sim o filho pródigo, mas toda aquela sujeirada do filho pródigo fica lá fora. Não entra para a casa do pai. Então, vinde como estás, mas não permanece do mesmo jeito que você veio. Esse evangelho, ele não confronta, ele não prega arrependimento, ele não fala de salvação, ele não fala nada dos princípios de Jesus para a vida das pessoas. E é aí que está o perigo.
Toda vez que você encontra um evangelho sem cruz, ele é um falso evangelho. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante em Gálatas: ainda que um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho, seja maldito. Não importa se é um evangelho legal, não importa se é um evangelho maneiro. Evangelho tem que ter cruz. Evangelho tem que ter sangue de Jesus. Se não tiver, não é evangelho. E hoje o que a gente vê são coisas parecidas com o evangelho. Há um tempo atrás tinha um nome de um shampoo chamado Denorex. Quem é da minha época vai lembrar. Tem nome de remédio, mas é shampoo. Parece, mas não é. Esse evangelho aceitável, ele pode até parecer com Jesus, com o evangelho da cruz, mas ele não tem nada a ver. Agora, cuidado, porque esse evangelho aceitável, ele deixa você numa cama bastante confortável, indo para o inferno. Cuidado! Satanás, ele criou o caminho do inferno agradável. É um evangelho onde as pessoas não renunciam aos seus prazeres, suas emoções, suas velhas criaturas. E aí, tu já viu o que vai dar, né? Então, dentro da igreja, eles acham que podem tudo. Cuidado com esse evangelho aceitável, não deixe ele na sua vida, não deixe ele entrar na sua casa, não deixe ele entrar no seu ministério. E aí, como combater esse evangelho aceitável? Com o verdadeiro evangelho. Porque quando o verdadeiro chega, o falso é revelado. Quando a luz chega, as trevas é iluminada e ela bate em retirada. Aprenda o verdadeiro evangelho, estude a sua Bíblia, faça seminário, aprenda, escuta a palavra de Deus, escuta verdadeiros pregadores do evangelho. E aí nós temos uma lista aí de Paul Washer, Augusto Nicodemos, nós temos aí o Alain Brizotti, nós temos Hernani Dias Lopes e nós temos outros grandes pregadores aí que têm compromisso com a cruz, Luciano Subirá, mensagens que te tiram da zona de conforto e que esse evangelho aceitável não vai ficar na sua vida. Um evangelho onde as pessoas aceitam fazer coisas erradas, aceitam fazer o seu cambalacho, aceita tudo. Há um certo tempo atrás, um pastor amigo meu foi visitar uma ovelha e olha que coisa interessante. Quando ele chegou na casa dessa ovelha, ele sentou com a mulher dele para orientar e de repente o filho dessa ovelha sai do quarto com a namorada. Passou, deu a paz do Senhor, tudo bem. Aí a mãe falou a seguinte coisa: pastor, eu prefiro que ele tenha relação sexual aqui dentro de casa do que no hotel, porque o hotel tá perigoso, a rua tá perigoso. Olha o evangelho aceitável. Falei, então esse jovem não tem nem que sair de casa, né? Então ele não tinha nem que namorar. A namorada dele não tem nem que sair de casa porque é perigoso. Então cuidado com o evangelho aceitável. As pessoas olham e falam assim, Deus aceita, Deus entende. Aprenda uma coisa, entre Deus entender e Deus aceitar, existe uma dimensão muito grande. Cuidado porque isso está perigoso, isso está minando a fé de muita gente e está tirando o foco da santidade, o foco da obediência, o foco da pureza, o foco da palavra de Deus. Então, é uma coisa preocupante que eu queria compartilhar com você. E se você compartilha desse mesmo sentimento comigo, deixa aqui embaixo. Escreve aqui embaixo se é isso mesmo que eu estou falando ou se é a história da minha cabeça. Se esse vídeo contribuiu para o seu crescimento, compartilha ele. Se você gostou desse vídeo, manda ele para um amigo e eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Muito obrigado, enraizados. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.